Sabe, todos os anos o pastor Márcio ele estabelece um tema para o ano que vai começar. E para a gente é muito simbólico isso, porque a gente crê que a forma como a gente enxerga os nossos anos, a forma como a gente enxerga cada estação, define muito como a gente vai experimentá-la também. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui. Às vezes a gente está chamando o nosso ano através de um nome que a gente se surpreende quando aquele ano se torna exatamente o que a gente chamava ele. A gente projeta no nosso futuro coisas ruins e às vezes se assusta quando elas acontecem. Então tem muita gente que desde o início do ano está dizendo: esse ano é um ano perdido, esse ano é um ano difícil. E o ano realmente para alguns foi perdido e o ano realmente para alguns foi difícil. E a gente se assusta quando aquilo que a gente projetou lá atrás se torna uma realidade. Eu vim aqui só te lembrar: a nossa palavra, a nossa boca carrega poder de vida e de morte. Jesus liberou para nós, segundo a autoridade do seu nome, autoridade para ligar e desligar coisas na terra e no céu. Então eu quero te fazer esse convite: vamos chamar o ano daquilo que nós cremos que ele vai se tornar diante dos nossos olhos, amém? Então a direção que Deus deu para o pastor Márcio é que 2021 é o ano do recomeço. Você pode declarar isso comigo e diga: eu vou recomeçar nesse próximo ano. Eu compartilhei algo hoje pela manhã que eu acho que é muito esclarecedor quando a gente fala de recomeço. O recomeço não é algo desejável só para alguém que teve uma temporada ruim. Porque tem muita gente que está assim: cara, 2020 para mim foi maravilhoso. Eu, na verdade, queria que ele fosse estendido. Alguém viveu isso em alguma área da sua vida? Tem áreas da nossa vida que 2020 foi um ano explosivo. Eu só queria que ele fosse alongado, estendido. Mas o recomeço não fala a respeito só de um socorro para quem viveu uma crise. O recomeço fala a respeito de um novo tempo, de um novo ciclo, independente do que a gente viveu até aqui. Nós servimos um Deus que trabalha de geração em geração. Deus ele se move em ciclos. E Ele estabeleceu isso em cada detalhe da criação. A gente percebe que a natureza se move em ciclos. As folhas poderiam ser verdes o tempo inteiro, mas Ele estabeleceu o tempo delas florescerem e delas caírem para que algo novo fosse gerado. A gente poderia ter a mesma temperatura o tempo inteiro, e com exceção de Bangu e alguns lugares do Rio de Janeiro que faz verão todo ano, sempre. A gente tem estações muito bem marcadas em alguns lugares. Tempos de frio, tempos de calor, tempos mais agradáveis. E eu creio que é como se Deus estivesse dando um presságio para a gente: olha, eu sou um Deus de estações, então aprenda a se mover em meio a elas. Eclesiastes fala muito bem sobre isso. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de paz e há tempo de guerra, há tempo de abraçar e há tempo de afastar. E o Covid a gente aprendeu muito bem que era tempo disso. Há tempo de usar máscara e há tempo da gente poder celebrar daqui a pouco tempo que essa fase passou. O sábio, ele tem esse discernimento de tempos e modos. Ele sabe como se mover, ele sabe a hora de retardar processos, a hora de acelerar processos. Então eu queria compartilhar com vocês que recomeçar não deve ser um desejo só de quem passou um ano ruim. Recomeçar deve ser um desejo nosso como igreja, a partir do entendimento de que Deus fez coisas incríveis, sim, mas tem coisas novas para Ele fazer também, amém? Alguns já experimentaram Deus se movendo como um fogo, irmão. Talvez o que você precisa agora é experimentar uma faceta do caráter de Deus, trazendo sobre você refrigério. Alguns talvez experimentaram aceleração em 2020, quem sabe o que você precisa nesse ano é uma porção de Deus acalmando um pouco, desacelerando um pouco, para você celebrar tudo que Ele está fazendo. Eu acredito de verdade que em todo tempo existe uma nova característica de Deus para a gente experimentar, e Ele quer se revelar tempo e fora de tempo. Eu preguei sobre essa passagem na semana passada. A Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar certas coisas e a glória dos reis está em descobri-las. Então 2021 é um tempo da gente descobrir uma nova porção de quem Deus é e daquilo que Ele quer fazer através de nós. Você está comigo? Diga amém. Eu sou apaixonado em recomeço, porque a minha história com Deus foi marcada através de Há 15 anos atrás, Deus me deu uma nova chance. Eu pude recomeçar, é como se Deus estivesse pegando páginas em branco e reescrevendo junto comigo. A igreja, irmão, ela não foi chamada para apontar o pecado, a igreja foi chamada para apontar o caminho. Todos os apelos que a gente faz, tudo que a gente prega, a graça que a gente crê, tudo isso tem a ver com recomeço o tempo inteiro. Agora, por mais que tenham pessoas que estão vindo de uma estação boa para recomeçar, tem muita gente que está vindo com marcas, feridas dessa última estação.
E eu estava um pouco antes de subir aqui lembrando de um texto que eu sou apaixonado, está lá em Esdras 3, que fala a respeito do povo voltando do exílio. A Bíblia diz que o povo está voltando do exílio e a cidade deles está completamente destruída quando eles chegam. O templo está destruído, as casas estão destruídas, tudo que eles conheciam estava em ruínas, estava tudo quebrado, mas eles tiveram uma direção. Quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles começam a fazer é restaurar o altar e oferecer para Deus sacrifícios de adoração e de louvor. E eu acho maravilhoso, essa passagem para mim ela é muito emblemática. Um dos momentos em que essa passagem mais gritou no meu coração foi na minha internação, porque de fato existe um princípio que está sendo estabelecido ali. Você está comigo ainda? Diga amém. Estava tudo em ruínas, irmão, mas a primeira parte que eles começam a restaurar é o altar, porque tudo flui a partir dali. Às vezes a gente está preocupado e clamando para que Deus restabeleça muros ao nosso redor, ou coisas que foram quebradas ou perdidas, quando na verdade Deus está falando: deixa eu restaurar primeiro o teu coração, porque é a partir dele que tudo vai fluir. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então em Esdras 3, eles estão ensinando um princípio para a gente. Que princípio é esse, André? Que não importa a condição das paredes ao meu redor, não importa a quantidade de ruínas diante de mim, eu preciso estabelecer primeiro o altar, porque tudo recomeça a partir dele. Então você quer um conselho prático, como recomeçar em 2021? Guardando o teu coração, irmão. Guardando o teu coração. Você está ferido, deixa Deus cuidar de você. Você está sem esperança, deixa Deus renovar você. Você está apático, deixa Deus incendiar você. Você está feliz, deixa Deus transbordar você. Mas tudo começa de dentro para fora. O Evangelho não fala a respeito de uma restauração estética. O Evangelho fala a respeito de uma restauração que ela é genética, é de dentro para fora. Deus quer mudar a gente de dentro para fora. Então eu creio que um conselho prático para recomeçarmos nesse novo ano é a gente se preocupar um pouco menos com como estão as coisas ao nosso redor e a gente parar para gastar um pouco mais de tempo vendo como estão as coisas dentro de nós. Eu, por exemplo, me abrindo aqui com vocês uma autoanálise, eu estou exausto no final desse ano. Eu acho que para quem me conhece já é até um pouco visível. Nas últimas semanas, algumas pessoas que têm um carinho maior por mim têm mandado mensagem: pastor, descansa, pastorzão, você precisa de descanso. Eu falei: I know. Mas a gente estava até o final de um ciclo. Eu sinto como se fossem os últimos momentos de uma batalha. E não dá para a gente se entreter em momentos que a gente tem que estar batalhando. Lembra de Jesus nos últimos momentos? A Bíblia diz que ele chama os discípulos e pede para que orem com ele. Ele fala: olha, eu estou sentindo uma angústia mortal, eu preciso que vocês orem comigo. Jesus volta e eles estão dormindo. Na tempestade, os mesmos discípulos estão desesperados enquanto Jesus está dormindo. Irmão, pega essa chave. A gente precisa ter um coração sábio a ponto de dormir quando ele descansa e estar posicionado quando ele está também. A gente tem que entender: pai, é tempo de quê? É tempo de descanso, filho, pode dormir. Então, irmão, não importa o tamanho das ondas, se ele está dormindo, eu vou dormir também. E se eu tivesse em travesseiro, a gente pode fazer como o João, dorme no peito dele, mas se ele está dormindo é porque está tudo bem. Agora, quando Jesus fala: irmão, é tempo de orar, os discípulos precisavam entender que é tempo de orar. A própria vida de Deus, o verbo que se fez carne, está dizendo: olha, não é tempo de abaixar a guarda, tempos difíceis estão a caminho. Então eu sinto que 2020, até esses últimos dias agora, pelo menos para mim, como pastor dessa casa, como pai de família, com tudo que Deus usou a gente, a forma como a gente fluiu em milagres de cura, a forma como para muitos a gente se tornou um canal de esperança de madrugada através das lives, eu senti que não dava para descansar, porque muita gente estava precisando daquilo que a gente carrega. Então, numa autoanálise, André, qual que é a tua expectativa para 2021? 2021 é um tempo agora de deleite, eu creio nisso. É o tempo da gente fluir de forma mais leve e a gente celebrar tudo que Deus estabeleceu nesse tempo. Irmão, a palavra declara que aqueles que semeiam com lágrimas, eles voltam com júbilo, trazendo seus feixes. Eu não sei você, mas eu semeei muito chorando esse ano, irmão. Faz sentido para mais alguém? Foi um ano difícil, mas a gente não parou. Você está de pé, irmão, significa que as lutas não pararam você e você continua semeando. Então nós cremos que existe uma promessa debaixo dessa palavra. Nós não paramos de semear, certamente Deus não vai deixar de enviar a nossa colheita.
pregação está num tom bem pastoralzão, né? Estou me sentindo bem congregacional. Inclusive, se o Lafa puder me ajudar aqui, vai ser incrível. Lafa, vamos junto. Mas eu acredito de verdade nisso, irmão. E nesses próximos 2 cultos, a gente só tem mais 2 até que esse ano acabe. Eu quero trazer algumas direções práticas para você como pastor, a respeito de como a gente pode tratar o final desse ciclo. A gente tem que ter esse discernimento, irmão. Um ciclo está acabando. Eu aprendi com o apóstolo Joel lá no Brasil que quem se antecipa, governa. Você pode repetir isso? Diga, quem se antecipa, governa. E eu lembro como se fosse hoje, o dia que ele ministrou sobre isso. Ele é apaixonado por Israel e pela cultura de lá, e ele fala: eu tive um choque cultural quando eu comecei a perceber como a cultura de Israel trata finais e inícios de ciclo. Porque a gente muitas vezes espera para ver o que vai dar o próximo ciclo, a próxima estação, e a gente reage àquilo. Ele disse: eles não dormem antes de liberar uma palavra sobre o dia que vai ser gerado. Eles não finalizam uma semana antes de gerar uma palavra sobre a semana que está sendo gerada. E eles muito menos finalizam um tempo, um ano, antes de liberar a palavra sobre o ano que está sendo gerado. Você percebe que a gente vê na cultura judaica, por exemplo, Jesus em vários momentos em festas, a festa dos tabernáculos, a festa dos pães asmos, essas festas eram como se fossem baixinho, isso, obrigado. Era como se fossem rituais para não só celebrar, mas também de forma inconsciente trazer à tua memória: ei, existe algo novo sendo gerado. Existe uma nova estação, é tempo de jejuar, é tempo de se alegrar, é tempo de reunir na sinagoga, é tempo da gente reunir a família, é tempo de todo mundo, em todos os lugares do mundo que está espalhado, voltar para a cidade santa e prestar a eles sacrifícios. É tempo de... Eles sempre marcam esses novos tempos através de alguns atos específicos. E eu lembro como se fosse hoje, quando ele liberou essa palavra: quem se antecipa, governa. Sem perceber, a gente se tornou reativo, irmão. Tem muita gente que só vai começar um ano e vai: e aí, o que você está esperando de 2021? Vamos ver o que vai dar. E aí, qual que é a tua expectativa para o primeiro semestre do ano? Cara, entreguei tudo nas mãos de Deus. Se tornou um jargão evangélico. A gente diz que lançou aos pés de Jesus algo, quando na verdade, em 90% das vezes, a gente só está deixando claro que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, e a gente não quer pensar sobre isso. Lançar aos pés de Jesus não significa algo subjetivo, ou seja, eu não sei no que vai dar. Não. Lançar aos pés de Jesus significa se posicionar de forma intencional. Lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. É de forma intencional. Pai, em 2020 isso aqui é o que eu enfrentei. Essas são as marcas que eu carrego, essas são as crises que eu ainda estou vivendo, esses são os gigantes que ainda têm me afrontado, esses são os pontos sensíveis que eu não consegui romper. Pai, isso aqui está queimando no meu coração para a próxima estação. Eu preciso de recursos para viver isso, eu preciso de alianças para ir para esse lugar, eu preciso de visão para poder entender o que o Senhor está fazendo. Você percebe? A gente precisa ser intencional e apresentar para Ele o nosso coração. Rasgar, irmão, nosso coração diante dele e pedir socorro, pedir auxílio, pedir sabedoria. A Bíblia diz que ele dá livremente sabedoria a todos aqueles que o pedem. Então a gente não tem uma desculpa para dizer que não sabe como se mover. A sabedoria vem dele. Ele é um maravilhoso conselheiro, irmão. Você quer conselho? Busca nele. O maravilhoso conselheiro decidiu habitar dentro de você. E eu lembro que quando eu vi essa chave, isso me marcou demais. Quem se antecipa, governa. A gente não pode ser uma igreja, e quando eu digo igreja, a igreja cristã, reativa. Espera para ver o que vai dar e pede para que Deus livre a gente depois que algo ruim acontece. A igreja tem um chamado, irmão. O nosso design, o nosso desígnio profético é estabelecer o futuro. A gente tem que ter o cheiro do novo e não do velho. A gente tem que ter cheiro do novo, irmão. Pessoas que não sabem o que vai acontecer deveriam buscar em nós as respostas. Eu compartilhei hoje pela manhã Billy Graham, um pastor que foi durante 40 anos conselheiro de todos os presidentes americanos, sem exceção. Todo presidente que era empossado, Billy Graham era convidado para orar por ele, para consagrar a presidência dele. O último presidente que teve esse contato foi o Barack Obama. E algo especial aconteceu. Quando o Barack Obama assumiu, o Billy Graham estava tão velhinho, estava tão já cansado, que por ele não poder ir para a Casa Branca,
a Casa Branca se mobilizou e levou o presidente até ele. Barack Obama foi pedir a bênção para o Billy Graham. Eu acredito, irmão, de verdade, e eu sei que parece romantizado falar sobre isso, parece ideológico de falar sobre isso, mas eu acredito que o nosso chamado como igreja é aconselharmos os príncipes da nossa geração. Existem príncipes, irmão, existem líderes financeiros, líderes culturais, líderes religiosos, existem líderes em todas as esferas. A igreja deveria ser a baliza, a gente deveria ser em quem eles buscam conselho. Mas eu quero liberar algo sobre você. Eu creio que antes da gente direcionar aqueles que tocam a nossa geração, a gente precisa assumir esse papel de responsabilidade, de sermos a resposta de quem está perto. Quando pessoas olharem para a gente e veem que a gente sabe para onde está indo, elas vão buscar conselho quando estiverem confusas. Quando as pessoas olharem para a gente e verem que mesmo quando está tudo confuso, a gente está em paz, com uma firme convicção, sabendo para onde vai, elas vão buscar em nós conselho. Cara, eu queria um conselho teu, porque eu vejo que pode estar tudo desmoronando, você sempre tem uma palavra certa, na hora certa. Você sempre sabe o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Esse é o nosso desígnio profético. A loucura não é estar tudo desmoronando, sempre foi assim, irmão. A gente vê a igreja prosperando em meio à Babilônia, a gente vê o tempo do Egito, a gente vê de tempos em tempos coisas se levantavam. Sodoma e Gomorra, existia uma família pura dentro de Sodoma e Gomorra, existiam famílias puras em todo o tempo, em cada estação. Então o problema não é a loucura ao nosso redor, o mundo sempre teve do jeito que está. A questão é que nós precisamos permanecer nesse lugar inabalável, de que sempre tem uma palavra certa, que nunca está confundido em relação ao que vai acontecer. Aquela palavra que a gente ministra tanto, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Essa palavra Deus está liberando para o povo, quando o povo está sendo levado cativo, o povo está acorrentado, aprisionado, cativo, e Ele está dizendo, olha, só para vocês não esquecerem, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Deus, mas a gente está cativo, ei, eu não esqueci os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Paulo e Silas, irmão, um dos momentos mais absurdos de poder sobrenatural que a gente lê na Bíblia, louvando em meio ao cárcere. As portas e a estrutura física não suporta o peso da glória de Deus que invadia aquele lugar. As portas se abrem, as cadeias são quebradas. Onde é que eles estavam? Presos, aprisionados. Alguns historiadores acreditam que a forma que eles estavam aprisionados eram com os pés e as mãos atadas, e eles estavam próximo a um fosso, onde ia todas as fezes daquela penitenciária. Irmão, o lugar fedia, era inóspito, mas da boca deles continuava saindo louvor. Quantos cristãos foram colocados em covas, em meio a leões, e os leões jejuaram diante deles? Quantos cristãos foram aprisionados e Deus os poupava? Então entenda isso, a gente olha para o Coliseu hoje e é maravilhoso, uau, que lugar incrível, mas cristãos eram mortos ali como espetáculo de entretenimento. Eu lembro de uma entrevista com um sociólogo, há alguns meses atrás, num programa de TV americano, e alguém estava questionando esses tempos que são difíceis e tentando justificar algumas loucuras da nossa geração, dos mileniais. E esse sociólogo, ele para tudo, ele fala, me diz uma coisa, você acredita de verdade que o que os mileniais estão enfrentando é mais difícil do que os seus avós enfrentaram? Você acredita que é mais difícil do que o tempo do nazismo, ou do exílio, ou da fome, ou do crack de 29? Homens se jogavam de prédio porque não tinham mais como manter sua casa. Pessoas estavam em crise. Você acha que foi mais difícil do que a geração que enfrentou Hiroshima, Nagasaki? Você acha que foi mais difícil do que a geração que teve que enfrentar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial? E é interessante porque a gente está falando de um século. Só que a gente acredita que, uau, a gente está enfrentando algo tão difícil. Irmão, não tem nada de novo debaixo dos céus, o que a palavra de Deus diz. O primeiro assassinato aconteceu lá no princípio e foi na própria família. A gente vê coisas ruins acontecendo o tempo inteiro, mas a gente vê a igreja triunfando, apesar disso, o tempo inteiro também. Então tempos difíceis não são desculpas para a gente não recomeçar. Tempos difíceis são o cenário ideal para a gente recomeçar.
É como um grito de esperança. É como aquela plantinha que brota no meio do asfalto. Isso é igreja. É uma planta que brotou no meio do asfalto. Todo mundo passa e fala: por que ela insiste, mesmo sabendo que daqui a pouco tempo ela vai ser arrancada? É porque é quem eu sou. É quem eu sou. Por que vocês pregam, mesmo sabendo que grande parte pode se desviar? É porque é quem a gente é. Pastor Márcio diz que santo não é quem nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Por que vocês vão para o culto tantas vezes, mesmo sabendo que daqui a algum tempo, irmão, porque é quem a gente é, a gente ama a presença dele, a gente ama pregar sobre ele, a gente ama sentar para ouvir sobre ele, a gente ama vê-lo fazer, ouvi-lo falar, a gente ama ver ele se movendo no meio de um ambiente como esse. Eu sou apaixonado, não sei se você consegue perceber, mas a atmosfera mudou de alguns minutos para cá. Existem níveis de intensidade da presença dele, irmão. E a gente precisa honrar a presença. Quando ele entra, as coisas mudam. Então, somos como uma planta que decidiu brotar no meio do asfalto. Não importa o calor que faz, não importa o que vai acontecer na próxima estação, nós decidimos frutificar em tempo e fora de tempo. Tem um dos salmos que eu sou apaixonado. Ele diz que o homem que teme ao Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas, e mesmo no tempo da seca as folhas continuam verdes. Ele está dizendo: olha, as estações que você está não definem o quanto você vai frutificar. Os tempos são de seca, mas as suas folhas continuam verdes. É esse o nosso chamado. Então, se você me perguntar qual é a tua expectativa em relação ao recomeço, eu vou te falar: nada novo. É Deus fazendo mais uma vez o que Ele sempre fez. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você percebe? Essa afirmação fala a respeito de um Deus geracional. É o Deus de Adão, irmão. É o Deus de Adão, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Ló, é o Deus de Davi, é o Deus de José, é o Deus de Sansão, é o Deus de Moisés, é o Deus do André, é o Deus da Cecília, do Benício, da Késia, é o Deus da Marília, é o Deus do Pedro, do João, do Lucas. É um Deus de recomeço. É um Deus de recomeço. Para a gente é muito simbólico quando uma nova estação acontece, que a gente vê os fogos, o Réveillon, o Ano Novo. Uau, algo novo vai acontecer. Não, irmão, algo novo já está acontecendo todo dia, dia após dia. Nosso choro, a palavra diz, pode até durar uma noite, mas a alegria certamente vem pela manhã. A palavra está falando de ciclos. O choro que está no final de um dia, mas o renovo que vem no início do dia seguinte. Ciclos. É um Deus de ciclos. É um Deus de ciclos. Então eu acredito de verdade que a gente, para viver algo novo em 2021, precisa entender: existe algo novo sendo gerado em Deus para nós. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Vocês não percebem? Eu estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova. Irmão, podem questionar o que for em relação a tudo que a gente viveu esse ano. A gente cometeu erros, acertos, como igreja crescemos em algumas áreas, diminuímos em outras, eu diria até que definhamos em algumas. A gente foi resiliente, deu o melhor que a gente podia, mas certamente a gente errou muito. Mas uma coisa ninguém pode apagar da nossa memória, e eu vou contar para os meus filhos quando eles forem um pouquinho mais velhos. No ano da maior crise da nossa geração, Deus nos levantou como voz profética sobre o Brasil. Quantos testemunhos de milagre eu recebo? Vocês me sustentaram na quarentena, vocês me sustentaram na quarentena, vocês me abençoaram. Eu não perdia uma live da meia-noite, eu não perdia um culto, eu não perdia uma palavra. Vocês me fizeram ter alegria novamente, vocês me lembraram das promessas. Vocês, irmão, isso é a nossa herança, é isso que a gente vai levar, é isso que a gente vai apresentar para Ele. E aí, o que vocês fizeram? Deus, a gente continua semeando, mesmo em meio a tempos difíceis. Está aqui a nossa colheita. Esse casamento aqui, ele estava por um fio, foi restaurado. Essa pessoa aqui estava pensando em tirar a própria vida, agora está desejando viver o chamado. Esses daqui foram curados, esses foram libertos. Irmão, é para isso que a gente foi chamado. Você está comigo? Amém? É tempo de recomeçar, irmão, é tempo de recomeçar. Eu estou pregando isso para vocês, mas eu queria que fosse quase como um manifesto nosso aqui. Eu estou pregando um manifesto nessa noite. Somos a resistência.
Somos a resistência. Sabe o que eu acho louco? Você nunca vai me ver pregando sobre política nesse púlpito, a não ser que seja muito necessário a gente trazer clareza sobre algumas coisas, mas algumas frentes políticas entenderam algo que a gente como igreja perdeu esse feeling. Eu lembro como se fosse hoje uma época que estavam falando sobre a prisão do Lula, e ele disse o seguinte: eu posso até morrer, mas ninguém para mais, porque eu não sou mais uma pessoa, eu me tornei uma ideia. Eu falei, essa é a verdade do evangelho que parte da igreja ainda não entendeu. Irmão, Jesus, ele não é uma nova religião, ele não é uma nova ideologia, ele é a verdade. Como que um político pode entender a força de uma ideia mais do que nós como igreja podemos entender a força da verdade? Ele é a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Ele não tem sabedoria, ele é a sabedoria. Aí eu falei sobre isso agora, somos a resistência, e me lembrei, parte do que tem sido falado agora por essa nova geração de políticos, somos a resistência. Pelo que a resistência luta? Pelos direitos humanos, pseudo-direitos humanos, por frentes ideológicas. Irmão, a igreja é a resistência. Tentaram calar a gente desde o princípio. Tentaram calar a gente desde o princípio. A igreja se reunia em lugares escuros, debaixo do subsolo, porque eram perseguidos. Nero tacou fogo em toda uma cidade e culpou os cristãos, porque era uma forma de usar um artifício para que o povo odiasse. É algo tão forte. Ele não queria simplesmente matar os cristãos, mas ele queria que fosse algo entranhado na cultura. Ele queria que odiassem quem nós somos. Então ele taca fogo na cidade, coloca a culpa nos cristãos. Os cristãos começam a ser empalados e utilizados como tochas para iluminar a cidade à noite. A gente vê cristãos como entretenimento o tempo inteiro, a gente vê a igreja perseguida nos dias de hoje, a gente vê uma série de questões políticas se levantando para tentar calar a igreja. Se tornou chato. O politicamente correto tira de nós o poder e a autoridade de ministrar sobre verdades bíblicas, princípios que fazem a gente ser quem a gente é. Então eu quero que você entenda, irmão, não é novo. Desde o primeiro dia da igreja, o inferno tem tentado calar a igreja, mas nós somos a resistência. Flávio Josefo, um grande historiador, eu já falei sobre isso várias vezes, mas eu sou apaixonado por isso, por esse relato. Ele diz que, ele relata, mesmo não sendo cristão, era um historiador, ele diz que cada gota de um cristão que caía era como uma semente do evangelho que brotava. Quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Enfrentamos inúmeros momentos, enfrentamos um momento de perseguição, a Santa Inquisição, reforma protestante acontecendo, igrejas fechadas e pessoas sendo queimadas vivas porque cultuavam numa religião diferente daquela que era entendida como una e santa. Vimos grandes pregadores se levantando, irmão, homens pregavam a cavalo. O avô da minha esposa pregou a cavalo, plantou igrejas a cavalo. Plantou igrejas em lugares que não tinha suco de uva e pão para ministrar a ceia. Eles ministravam com caldo de cana e aipim, meu. A igreja se espalhou nas nações, no Brasil. A gente vê o movimento moraviano. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu sinto falar isso. Alguém está recebendo algo? Eu quero trazer a nossa memória, porque estamos aqui, o que aconteceu para chegarmos até aqui. Senão a gente vai achar que a gente é só um movimento. A gente é um grupo social de brasileiros que se reúne na cidade de Miami para ouvir algo que vai deixar a gente feliz para a próxima semana. Não, irmão, somos muito mais do que isso. Carregamos algo muito mais poderoso do que muitos de nós têm consciência. Nós carregamos a única mensagem capaz de transformar uma geração. Mensagem do evangelho, irmão, ela é poderosa. Os morávios, homens nobres que se vendiam como escravos para poder pregar em ilhas onde o evangelho ainda não tinha chegado. E o que se resume a gente hoje como igreja? Eu só quero uma palavra que me dê força para viver a próxima estação. Não, irmão, nós somos a resistência. Nós somos a resistência. Eu oro em nome de In the twilight of the days we used to know, when the stars above us whispered soft and low,
Memories of us, they linger in my mind. A time so sweet and gentle, a love we couldn't find. Every moment fades away like morning dew, searching for the dreams we painted, just me and you. No more you for you, no more time to lose. All the days we thought we'd cherish, we have to choose. Hold on to the nights, the dreams that slipped away. In the heart of all the shadows, we'll find our way. Underneath the moon, we danced without a care. Now the echoes of our laughter fill the air. Life's a fleeting whisper, love's a fleeting glance. In the tapestry of time, we lost our chance. Every moment fades away like morning dew, searching for the dreams we painted, just me and you. No more you for you, no more time to lose. All the days we thought we'd cherish, we have to choose. Hold on to the nights, the dreams that slipped away. In the heart of all the shadows, we'll find our way. Even though the years have taken what we knew, in the silence of the dawn, I still think of you. Every whispered promise, every tender touch. In the garden of our memories, we love so much. No more you for you, no more time to lose. All the days we thought we'd cherish, we have to choose. Hold on to the nights, the dreams that slipped away. In the heart of all the shadows, we'll find our way. No more you for you, but our love stays true. In the echoes of the past, I'll always find you. Through the passage of the years, through the change of tides. No more you for you, but our love abides. Jesus, para que esse recomeço não seja só algo individual, ou seja, esperamos que no próximo ano Deus nos ajude a pagar as nossas contas e colocar as coisas em ordem. Não, nós somos muito mais do que isso. Somos muito mais do que isso. Pai, eu oro para que no próximo ano haja despertamento em nós. Haja essa fome pelo sobrenatural. Eu oro, Paizinho, para que haja no nosso meio essa ebulição, Pai. Vai ser como um vulcão dentro de nós. Fome e sede pelo sobrenatural. Fome e sede pela Tua manifestação. Fome e sede por sabedoria, espírito de revelação. Fome e sede por aquilo que nenhum homem pode dar, Pai. A gente não quer ser uma igreja cool, a gente não quer ser uma igreja relevante em números, a gente quer ser parecido com você, Pai. Nos torna parecidos com você cada dia mais. Nós somos a resistência que luta pela família, que luta pelos princípios, que crê no Evangelho como sendo a única verdade estabelecida sobre a criação. Não há outra, nada precisa ser acrescentado, nem removido, muito menos atualizado. A palavra é tudo que a gente precisa. Basta uma palavra tua e o nosso mundo é colocado de cabeça para cima. Basta uma palavra tua e o mar se abre. Basta uma palavra tua e as estrelas se apresentam em ordem. Cada uma delas você chama pelo nome. Basta uma palavra tua, Pai. Paralíticos andam, pega sua maca e saem do lugar de vergonha que sempre ficaram. Basta uma palavra tua e tumores são expelidos, Pai. Olhos se abrem,
Basta uma palavra tua e cadeias são quebradas, correntes se rompem. Basta uma palavra tua, Pai, e a nossa história é transformada para sempre. Nós somos o teu povo, somos chamados pelo teu nome, e a tua palavra nos garante que se nós nos humilharmos e clamarmos e nos arrependemos dos nossos maus caminhos, o Senhor nos ouvirá dos céus, perdoará as nossas dívidas, mudará a nossa sorte. Esse é o nosso clamor, Pai. Esse é o nosso clamor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, muda a nossa história, aquece o nosso coração. Deus, eu te peço em nome de Jesus, aviva-nos, Deus, de uma forma diferente. Aviva-nos, 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 Deus, aviva-nos, Deus, aviva-nos, Deus. Eu não quero ministrar só para elevar o ânimo de pessoas. Eu quero ver pessoas saindo de um lugar de cativeiro e caminhando à altura da identidade que tem, Pai. Nós abençoamos esse novo tempo, esse novo ciclo, essa new season, tempo de viver milagres, tempo de andar sobre as águas, tempo de experimentar a tua graça, nos dando o que nós não poderíamos ter, nos levando a lugares que nós não poderíamos ir. Pai, nos coloca diante dos príncipes dessa geração, nos coloca em lugares altos, para que todos olhem e vejam que é o Senhor quem nos mantém de pé, e é o Senhor quem nos faz prosperar. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, um tempo de frutificação, tempo de milagres, tempos de romper, tempos de sinais. Nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, 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 amém. Se puder, liga esse ar, pelo amor de Deus, irmão, eu estou queimando aqui. Já somos mais de 4.600 famílias conectadas agora, simultaneamente. Você pode celebrar. Inglaterra conectada agora também, Irlanda, Japão, Angola, Portugal, Estados Unidos. É interessante porque é a mesma palavra de manhã e de noite, mas Deus sempre leva a gente para um outro lugar. É muito bom, cara, é muito bom servir a Ele, é muito bom, é muito bom. Uau! Uau! Eu estou finalizando. Compartilhei algo hoje de manhã que eu sinto da gente finalizar falando sobre isso agora à noite, amém? Tem um pastor americano que ele fala que uma das chaves para a gente romper é a gente aprender a perceber a grandeza quando ela entra num lugar. E eu acho que é uma chave prática que eu queria compartilhar para você em 2021. Perceber a grandeza quando ela estiver diante de você. Esse pastor ele aprendeu isso com um amigo dele de uma forma muito prática. Olha que louco isso. Esse amigo dele, quando ele estava no restaurante e entrava alguém que era diferente, de alguma forma ele era especial, seja um atleta de alta performance, seja alguém que tem uma visão incrível, seja o que for, whatever, esse cara, ele sempre fazia questão de honrar a presença daquela pessoa. Então ele pagava a conta, mandava um bilhete, ele ia lá e cumprimentava, ele agradecia pelo que aquele cara estava fazendo. E ele falou que ao longo do tempo, esse cara, ele foi desenvolvendo isso com cada vez mais intencionalidade, e Deus foi colocando ele cada vez em lugares mais tá faltando a palavra, não, lugares que nem todos podem entrar, lugares cada vez mais seletos, restritos, é isso, obrigado Camila. E ele falou, eu aprendi uma chave com esse meu amigo, se eu quero viver algo diferente, eu preciso aprender a perceber a grandeza quando ela está diante de mim. E tem uma passagem da Bíblia que fala exatamente sobre um momento como esse na morte de Jesus. A Bíblia fala que existem dois homens crucificados juntamente com ele. Um está do lado esquerdo e outro do lado direito. Irmão, essa passagem ela é tão poderosa porque a distância entre os homens era a mesma. Um deles selou a condenação com a forma como se portou diante de Jesus. O outro garantiu a entrada no reino. Um deles está lá zombando de Jesus, desacreditando de quem ele era. O outro está dizendo, lembra de mim quando você entrar no teu reino. Ele chega a ponto de confrontar o outro, fala, ei cara, como é que você fala assim com ele? Ei Jesus, lembra de mim. Irmão, ele teve muita sensibilidade, porque ele estava no mesmo estado vulnerável que Jesus, e ainda assim teve o entendimento de que aquele homem era quem dizia ser. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, porque se tem alguém que poderia desacreditar de quem Jesus dizia ser, era aquele homem. Está do lado dele, está sangrando como ele, está na mesma cruz que ele, passando a mesma vergonha que ele, mas ainda assim ele conseguiu reconhecer a grandeza quando estava diante dele. Ele diz, ei, quando entrar no teu reino, lembra de mim.
Uma das coisas que mais me deixa incomodado como pastor, principalmente aqui nos Estados Unidos, é a forma como às vezes falta em nós essa percepção da presença e como a gente se porta quando ela se manifesta. Eu sou apaixonado pelo ministério da Bethel. O Bill Johnson, ele fala que uma das nossas chaves, ele não usa chaves, mas é um termo que eu uso, então eu imagino o Bill Johnson falando isso aqui. Ele fala, um dos nossos princípios, um dos nossos fundamentos é que nós decidimos honrar a presença quando ela se manifesta. Então eu acredito de verdade, irmão, uma chave prática para você viver o melhor ano da tua vida: aprenda a honrar a grandeza quando ela estiver diante de você. Aprenda a honrar a grandeza quando ela estiver diante de você. O Leandro Barreto é um pastor que tem lá no Brasil, que eu sou apaixonado. Eu lembro de uma história que ele me contou, a maior oferta que o ministério dele já recebeu. Olha que louco isso. Ele foi pregar numa cidade, e a cidade era bem distante, tinha um aeroporto pequeno, e então contrataram um bimotor. Ele chegou lá e tinha um motorista esperando na pista de pouso. E aí, tudo bom, pastor? Bem-vindo, fez boa viagem, entra no carro, vou te levar para o hotel. E ele foi conversando com aquele homem até chegar no hotel. E ele falou, olha, tal horário, o pastor pediu para eu vir te buscar, ele é muito pontual, você pode estar pronto esse horário? Ah, posso, então tá bom, daqui a pouco eu volto. Deu o horário marcado, o Lê estava lá no lobby do hotel, chegou o mesmo homem, com uma outra roupa, com outro carro. E ele falou, cara, eu sou o pastor dessa igreja e eu sou empresário também, Deus me prosperou demais, eu tenho outros negócios, enfim. E eu estabeleci um princípio: sempre que eu convido alguém, eu faço questão de buscá-lo como uma pessoa simples. Cada amanecer es una nueva oportunidad. El pasado se queda atrás, hoy empiezo a brillar. La fuerza de mis sueños me impulsa a seguir. No hay límites ni miedo, solo ganas de vivir. La vida es un reto, un viaje sin final. Con fuerza y esperanza lo voy a lograr. Voy a volar, voy a volar. Alto hasta el sol, nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré. La llama en mi interior nunca se apagará. La llama en mi interior nunca se apagará. Es una nueva oportunidad. El pasado se queda atrás, hoy empiezo a brillar. La fuerza de mis sueños me impulsa a seguir. No hay límites ni miedo, solo ganas de vivir. La vida es un reto, un viaje sin final. Con fuerza y esperanza lo voy a lograr. Voy a volar alto hasta el sol, nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré. La llama en mi interior nunca se apagará. La llama en mi interior nunca se apagará. Nunca se apagará. Voy a volar alto hasta el sol, nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré. La llama en mi interior nunca se apagará. La llama en mi interior nunca se apagará. Porque dependendo de como essa pessoa me receber, ele vai pregar ou não na nossa igreja. Ele falou, já tiveram várias pessoas que eu dei oferta, agradeci por ter vindo, mas não deixei que ele pregasse pra gente. Porque quem não sabe tratar bem o motorista, eu não quero que tenha acesso ao púlpito da minha igreja. Ele voltou para casa e ele enviou uma oferta, se não me engano foram 100 e poucos mil reais. E eles compraram todas as cadeiras da Poema e tudo que precisava naquele período. E o Lê falou, cara, a maior oferta que a gente recebeu foi através de algo tão inusitado. Essa história, de tempos em tempos eu lembro dela, porque fala a respeito de alguém que leva em consideração você honrar a grandeza quando está diante dela.
Aí talvez alguns vão dizer, mas ele se apresentava como motorista. Pois é, esse é o ponto. A grandeza não está ligada àquilo que os nossos olhos veem, irmão, mas àquilo que você carrega. Então, dica prática, um conselho prático, eu estou finalizando aqui. 2021, nem sempre Jesus vai se apresentar de forma visível em algumas estações, mas ele pode estar implícito em algumas delas. Então a gente tem que ter essa sabedoria de Deus, me dá olhos para enxergar além do que o natural vê. A palavra diz: o homem natural discerne as coisas naturais, mas o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Espirituais, 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 espirituais.